Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e a gente vai comentar aí com vocês os principais destaques do cenário internacional, cenário nacional, as principais informações corporativas aqui do país e também a agenda econômica e a atualização das nossas operações. Vale ressaltar que nós estamos na última semana do mês de abril, tá certo? E a partir da semana que vem a gente já inicia o mês de maio. Então eu vou começar aqui falando com vocês um pouquinho sobre a agenda econômica, tá? Atentos amanhã, agenda de terça-feira, dia 26 de abril. A gente tem dados a serem divulgados às 9h30 da manhã, dados nos Estados Unidos. Atenção, 10 horas da manhã teremos mais dados que irão sair lá nos Estados Unidos e justamente a abertura do mercado nacional. 10h30 da manhã a gente tem a abertura do mercado norte-americano, horário de Brasília. 10h45 da manhã a gente tem um PMI de serviços e às 11 horas da manhã a gente vai ter mais dados a serem divulgados, índice de confiança do consumidor. Então atentos a alguns horários amanhã para quem opera principalmente dólar. Dólar e índice, tá? 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, 10h30 da manhã, 10h45 e às 11 horas. Vamos dar um destaque aí das principais informações que temos ao redor do mundo para hoje e para ao longo da semana toda. Então a gente tem aí a política monetária dos Estados Unidos, do Banco Central americano e do Banco do Japão são destaques aí ao longo dessa semana. Então a gente vai ter o Banco Central pronunciando aí a sua decisão na quarta-feira sobre a elevação ou não da taxa de juros no mercado norte-americano, e também a gente vai ter a primeira leitura do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, isso na quinta-feira. Então, quarta-feira, a decisão do Fed para saber se teremos ou não um aumento da taxa de juros, e na quinta-feira a gente vai ter aí a divulgação do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. O mercado norte-americano também inicia aí a sua temporada de balanços, e são esperados um balanço de uma das maiores empresas aí dos Estados Unidos, contemplando Apple, Facebook, UPS, P&G, tá certo? Entre outras empresas que serão divulgadas aí ao longo dos próximos dias. A gente tem aí na Ásia, o Banco do Japão vai anunciar a sua decisão também sobre a taxa de juros na quinta-feira, e na Europa a gente vai ter a leitura do PIB do Reino Unido na quarta, da França e da Espanha na sexta-feira. Então vários países aí divulgando a primeira leitura do PIB. Então a gente tem hoje, tá, reunião do Barack Obama, com a chanceler alemã Angela Merkel. Eles vão se reunir para definir assuntos sobre economia dos seus respectivos países. No Brasil, a gente tem o Supremo Tribunal Federal investigando 1/3 da comissão do impeachment no Senado, tá certo? Dos 21 parlamentares indicados para a comissão do impeachment, mais de 1/3 está respondendo a alguns inquéritos dentro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, entra no radar do Supremo Tribunal Federal os parlamentares que estão participando da comissão especial do impeachment no Senado. Então a gente teve aí mais um dado que, se eventualmente tivermos o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o governo do Michel Temer ele já começa aí com uma base aliada bastante ampla dentro da Câmara. Vale lembrar que a Câmara são os deputados que voltaram para a continuidade do processo do impeachment. Foram 367 deputados que votaram a favor do processo do impeachment, e a gente tem aí como alguns partidos que são considerados o centro do cenário político apoiando o governo do Temer. Então são entre eles o PP, o PR, o PRB, o PTB, PSD, PSC e inclusive o DEM e o PSDB, tá certo? Cenário no Brasil, algumas informações no cenário corporativo. Então a gente tem um CAD, tá, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, permitindo que a CSN indique membros para o Conselho da Usiminas. Então a CSN ela vai ter 2 membros titulares do Conselho de Administração da Usiminas e um suplente também no Conselho, tá? Então atentos aí ao CAD aprovando que executivos
a Uzi Minas possa indicar executivos para o Conselho de Administração. A gente tem também informações sobre a Petrobras. De acordo com algumas avaliações internas da companhia, e foi apontada pelo relatório da Polícia Federal, apontamos algumas não conformidades em obras de modernização de algumas refinarias da Petrobras. Refinarias essas em Paulínia, a Replan, Gabriel Passos, da Regap. A gente tem também, e da implementação da Coperj. A gente também tem denúncias da Petrobras, do Ministério Público do Trabalho, sobre a demissão voluntária de 12 mil trabalhadores, que isso pode impactar no setor petrolífero da companhia, tá certo? E a gente tem também a Oi iniciando conversas para reestruturar a sua dívida. A Oi é uma das empresas mais endividadas, ela tem uma dívida de aproximadamente 14 bilhões de dólares. Então, a partir dessa segunda-feira, as conversas aí para tentar reestruturar e voltar a ter um fôlego financeiro, a Oi se inicia. Então, muita atenção na Oi, a Oi está subindo bem, subiu bem na sexta-feira, hoje dá continuidade a esse movimento. Então, a gente tem alguns cenários que devem ficar no radar. Vale levar em consideração também, temos que levar em consideração também que a Gol deve cortar a sua oferta a partir do dia 1º de maio. Então a gente tem aí a companhia cortará 180 voos diários, tá certo? E ela vai deixar de atuar em 4 unidades no cenário doméstico. Então a Gol vai cortar suas atividades na cidade de Imperatriz, Altamira, Ribeirão Preto e Bauru. E mais 4 destinos internacionais também que a Gol não vai mais atuar. Miami, Orlando, Aruba e Caracas, tá certo? Também a TAM e a Azul, elas irão reduzir as suas demandas pelos voos. Então eles não vão ter tantos voos para essas companhias. Então eu separei vários papéis aqui para a gente poder comentar, eu vou passar rapidamente por eles: Banco do Brasil, Bradesco, BB Seguridade, Bradespar, Braskem, entre outros papéis que nós iremos acompanhar agora. Antes de mais nada, eu queria aproveitar e fazer um convite para todos vocês, tá certo? Fazer um convite para todos vocês. Hoje, eu e o Aliakim Pereira de Sá, nós dois somos da XP Investimentos, nós iremos fazer um webinar gratuito a partir das 8 horas da noite. A gente vai falar um pouquinho como utilizar a análise técnica para investir na Bolsa de Valores. Dentre os principais fatores, a gente vai abordar algumas posturas que a gente deve ter sobre o mercado, saber na hora certa de se expor, saber o momento de ficar fora do mercado, algumas posturas profissionais perante ao mercado, perante a movimentação dos preços, como a gente utiliza a análise técnica para identificar o movimento do mercado que ele possa fazer, seja ele movimentos curtíssimos, movimentos ou até mesmo movimentos de médio prazo, tá certo? E inclusive a gente vai dar um foco também em como segregar a sua carteira de investimento, seja ele a sua carteira para day trade, swing trade, enfim, como você segregar. Então eu vou mostrar aqui para vocês o nosso site, tá? Eu vou colar o link aí abaixo no chat de vocês. Quem quiser, entrem. Vai ser hoje a partir das 8 horas da noite um evento, eu e o Aliakim, chama-se Como Utilizar a Análise Técnica para Investir na Bolsa de Valores. Entre outros pontos, a gente vai adotar princípios de gerenciamento de risco, montar a carteira, diversificação dos seus investimentos e como a gente interpreta isso em gráfico, tá certo? É só clicar aqui, fala para participar, vocês irão receber o e-mail com login e com a senha. Então, perdão, com login e com a senha não, irão receber o endereço para assistir, tá certo? Então vamos lá, começar aqui a falar sobre o Ibovespa. Temos vários papéis para a gente poder analisar. Primeiramente o Ibov, caindo aí 2%, chegou próximo a uma região de suporte. Atentos aqui, média de 21 períodos, trabalhando próximo a esse patamar, temos topos anteriores servindo como suporte. Vamos ficar atentos como o mercado vai se comportar aqui nessa região de 51.800. 51.800 barra 51.500 é uma região de suporte em que o ativo tende a ter aí algum obstáculo para a queda dos preços. A gente tem um dólar também trabalhando um pouco mais neutro, a gente vê alguma movimentação direcional para o dólar se ele, eventualmente ele perder 3.470 ou somente na superação desse topinho prévio aqui na casa de 3.640. Rompendo aqui o 3.640, abre sim um espaço
para o dólar buscar a região de 3.740, 3.730. Eu vou começar com alguns ativos em que chamam a nossa atenção. Primeiramente, Banco do Brasil. Banco do Brasil cai lentamente, tá? Mas já faz alguns dias que ele trabalha no campo negativo. Veio testar aqui uma região de suporte. Vamos ficar atentos se ele vai ter força para se segurar nesse patamar. Caso ele não tenha força para se segurar nesse patamar, o próximo ponto de parada em Banco do Brasil ficaria na fronteira do gap que está em aberto lá em 19,35, posteriormente nos patamares de 19/18,50. Então atentos em Banco do Brasil, que já cai um movimento bem direcional e já fechou um gap, vamos ficar atentos se ele vai se segurar. Temos aqui Bradesco, também caindo lentamente, eu tenho uma linha de tendência de alta passando por aqui, a gente vai ficar de olho se ele também vai se segurar ou vai abrir espaço para a continuidade do seu movimento de queda. Temos vários papéis, tá? Temos vários papéis, ó, Bradesco tem espaço para fechar o gap lá em 24,10. Temos vários papéis sinalizando aí que estão em cima de suporte, porém não deram exaustão do movimento de queda. A gente tem aqui BB Seguridade, que é um ativo que a gente está acompanhando muito, uma queda bem expressiva, estava caindo 8%, cai 7% nesse momento, caiu bem, veio tocar na minha média de 21 períodos, e também em uma região de suporte. Atentos para quem está de fora do papel, já começa a despertar a nossa atenção se eventualmente ele configurar algum candle comprador nesses patamares de preço. Configurar um candle comprador nesses patamares de preço abre espaço para ele retomar seu movimento direcional de alta. Vale lembrar que a tendência e o viés é de alta e ele caiu 8% hoje. BRAP4 é um outro papel que sinaliza uma movimentação direcional de queda, tem espaço para continuar seu movimento direcional em busca dos R$7, que é a nossa média de 21 períodos. Chegando nesse patamar de preço, podemos pensar em alguma possibilidade de compras. Porém, a expectativa é da manutenção do movimento iniciado na sexta-feira. Braskem, BRKM5. A gente tem um ativo aqui testando uma linha de tendência de baixa, tá? Que nada mais é do que a base de um canal de baixa, ok? Então temos dois cenários para a Braskem. Primeiro, ela retomar o seu movimento de queda, buscar a linha de retorno no canal de baixa lá embaixo. Primeiramente, ele seguraria aqui na média de 21 períodos e posteriormente abriria espaço. Se romper os R$20,70, 25,70, ele sair desse movimento de consolidação do viés de baixo e buscar os próximos níveis de resistência, principalmente lá na casa de R$28,30. B2W, Betol, é um outro ativo também que chama a nossa atenção pelo fato de estar consolidado. Eu vou ficar atento na superação desses R$14,20. Se ele superar esse patamar, ele pode fazer aqui um pivôzinho de alta e abrir espaço para o teste de resistência lá na casa de 16. Eventualmente, se ele perder suporte prévio aqui na casa de 13, tá? Primeiro ponto de parada 12, depois a região de 10,80 seria alvo. CEMIG 4 é um outro papel que cai bem forte, bem intenso. Tentou até fazer um day trade nela hoje, nós não conseguimos fazer um day trade nela. Testa uma linha perdão, de tendência de alta. Algum candle comprador pode levar à paralisação desse movimento de queda, porém o suporte imediato e mais importante que a CEMIG tem ficaria lá na casa de 6,75. Se seu ativo configurar um candle comprador nesses patamares de preço, a gente pode pensar numa compra de suporte para o papel. CPLE 3 é um outro ativo que estamos olhando a resistência que foi estabelecida na casa de R$20, R$19,90, rompimento aqui leva a gente trabalhar uma compra. A gente tem Eco Rodovias, também estamos monitorando aqui a superação dessa consolidação, rompendo a consolidação aqui em 7,22, 7,25, a gente pode pensar em trabalhar alguma compra. A gente tem mais alguns ativos em que chamam a nossa atenção, Even 3 em cima de uma região importante de suporte, me faz levemente um candle tímido, tá? Um candle de indefinição em cima desse patamar de suporte. Vamos ficar atentos à superação da máxima. Aqui está passando a minha média de 200 períodos, tá? A superação da máxima leva a Even até alguma movimentaçãozinha positiva lá na casa de 4,10 e se eventualmente ela não se segurar e perder esse patamar de preço, o próximo ponto de parada dela ficaria na casa de 3,15. Atentos para os papéis ligados ao dólar. Primeiro, Fibra. Fibra tem espaço para alta? Tem, porém é o primeiro candle depois de 9 dias consecutivos de alta, sinalizando uma exaustão desse movimento. Atento se Fibra perder a mínima de hoje, ele abre espaço para uma movimentação corretiva, tá? Retomada do movimento a favor da tendência. GGBR4 é um outro ativo que chama a nossa atenção pela forte queda. Atentos que ele veio buscar uma região de suporte média de 21, topo anterior. Se ele segurar aqui, ele pode retomar seu movimento de alta, porém tem que ter uma sinalização compradora. IGTA3, candlezinho de indefinição, em cima da nossa média de 21 períodos. Eu poderia até ligar uma linha de tendência de alta aqui,
e o mercado se segura nesses patamares. A superação da máxima leva a uma movimentação positiva. Itaú, Itube 4. Itaú é o mesmo cenário que Bradesco, cai lentamente, tem espaço para poder fechar o gap, porém, como temos vários dias consecutivos, atentos se a gente ter alguma movimentação positiva amanhã, interromper antecipadamente a queda de Itaú. 29,50 é um ponto de suporte, tem espaço para ele cair até aqui, se segurar e depois voltar a subir. KLBN11, Klabin, é um outro ativo que também sinaliza um candle de indefinição, apesar de ter espaço para subir, tem. Eu acho que é importante a gente monitorar a mínima de cada candle. Croton é um outro papel também que está em cima de um suporte, linha de tendência de alta sendo testada, a superação da máxima pode levar a algum repique. Lojas Americanas, Lame 4, engolfo de alta, em cima de uma região de suporte, ficar atento na superação da máxima, que ele pode também ter um possível repique. Multiplan, Multi 3, o ativo candlezinho comprador, a superação da máxima leva uma movimentação positiva, a gente tem uma linha de tendência de alta passando por aqui. MYPK3, MYPK3 é um outro ativo que está em cima de uma região de suporte. Marco Polo, temos um outro candle comprador em cima de uma região de suporte. RADL, candlezinho de indefinição em cima da região de suporte. RAPT 4, caiu muito forte, veio testar uma região de suporte, atentos a uma entrada de pressão compradora. Uzi Minas abre espaço para o seu movimento de correção, podendo buscar aqui os patamares de R$ 2,10, R$ 2,00 para a gente poder pensar em compras. E Vale 5 aqui iniciando o seu movimento direcional. Vale 5, seu movimento direcional de queda. A gente vai ficar de olho como que Vale vai se comportar aqui na casa de R$ 13,00, tá certo? Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, fica o meu convite, nosso webinar agora às 8 horas, a gente vai colar novamente o link para vocês no chat. Obrigado e até o próximo fechamento do mercado.